Algumas granadas incendiárias, como as do modelo AN-M14TH3, possuem em sua composição alumínio metálico em pó e óxido de ferro 3. Quando acionadas, elas produzem uma reação extremamente exotérmica, que pode atingir temperaturas da ordem de 3.000 graus. Por essa característica, são utilizadas para destruir ou inutilizar equipamentos. A reação aluminotérmica que ocorre na granada é representada pela seguinte equação química. Considerando-se a reação de 352 gramas de óxido de ferro 3 com 135 gramas de alumínio sob condições padrão, são feitas as seguintes afirmativas. Então, vai rolar uma estequiometria aqui, e uma dica que eu sempre dou é o seguinte: perceba que no enunciado ele está me contando as quantidades utilizadas de cada um dos reagentes. Então, tenha medo. Um deles está em excesso. E aí, primeiro, a gente vai descobrir quem está em excesso e tal. Então, eu vou passar aqui para a gente ter mais espaço para fazer. E aí, a nossa reação, então, é 2 alumínio mais Fe2O3 que forma 2Fe mais Al2O3. E aí, olha, eu deixo sempre um espaço aqui, quando eu vou fazer uma questão de estequiometria. Aqui dentro eu vou montar o que eu chamo de receita, e lá fora eu vou colocar os dados, né, o que a questão está contando para a gente, o que ela está pedindo. Então, do tipo, eu tenho que 2 mols de alumínio reagem com 1 mol de óxido de ferro 3 para produzir 2 mols de ferro e 1 mol de óxido de alumínio. Vou na tabela e olhar as massas das substâncias que estão nos reagentes primeiro, tá? Então eu vou olhar só dos reagentes. Então, o alumínio, foi na tabela periódica, ele tem uma massa molar de 27 gramas por mol. Porém, como eu estou usando 2 mols aqui na minha reação, são 54. O óxido de ferro 3 é 16 vezes 3 do oxigênio, mais 112 dos ferros, né? Porque cada ferro é 56. Então, 56 mais 56 dá 160 gramas por mol. Passei sem querer querendo. 160 gramas por mol. Como é só um mol reagindo, então são 160 gramas de fato. E aí, vamos voltar para ver o que ele está me dando? Depois eu olho o ferro e o Al2O3 para a gente olhar só o que precisa. Então, voltando. Ele colocou 352 gramas de óxido de ferro 3 com, voltei aqui, 135 gramas de alumínio. E aí, se eu dei as quantidades dos dois reagentes, tenha medo, um deles está em excesso. Como que eu faço para descobrir quem está em excesso? Existem várias maneiras. Eu, particularmente, prefiro testar os reagentes entre si. Como assim? Você vai entender agora. Olha para dentro da linha que eu fiz. Eu sei que quando eu tenho 54 gramas de alumínio, eu escrevo isso sempre em cima da relação, preciso de 160 gramas de Fe2O3. Tirei isso da onde? Ó, daqui. Assim como, escolhe um dos dois. Ele me contou uma situação na qual ele tem 135 gramas de alumínio. E ele me contou que tem 352 de Fe2O3. Só que eu vou colocar um X aqui, para ver se 352 é o que eu de fato preciso para reagir com 135. E aí, 135 vezes 160 dividido por 54, esse X dá exatamente 400 gramas de Fe2O3. Aí agora a gente vai interpretar esse resultado. Se para 54 de alumínio precisa de 160 de Fe2O3,
para 135 de alumínio, que é o que eu tenho, eu preciso, olha, 400 gramas é o que precisa de Fe2O3. Porém, a gente só tem 352, mas precisa de 400. Isso quer dizer que não tem Fe2O3 suficiente para consumir todo o alumínio. Acabei de descobrir, então, que o alumínio está em excesso e o Fe2O3 eu chamo ele de reagente limitante. Perceba que foi um chute colocar esse X aqui, por exemplo. Eu podia ter colocado o X lá no 135. E é a conta que eu vou fazer com você agora para você entender. Olha, vou até trocar de cor para não ficar muito bagunçado. Se com 54 gramas de AL eu preciso de 160 gramas de Fe2O3, com 352 gramas de Fe2O3, que é o que eu tenho, Fe2O3, que é o que eu tenho, agora eu vou colocar um X aqui no alumínio, para ver se 135 é o que a gente precisa. E aí você vai ver quanto vai dar essa conta aqui agora. Isso é 352 vezes 54 dividido por 160, que dá exatamente 118,3 gramas de alumínio. É o que a gente precisa. Porém, quanto que a gente tem de alumínio? Não é 135? Isso quer dizer que a gente tem mais alumínio do que precisa. Por isso que o alumínio está em excesso. E agora que eu descobri que tem excesso, eu não uso ele para mais nada na questão. Todas as contas que a gente faz são sempre com reagente limitante. Vamos voltar? Nessas condições, o reagente limitante é o alumínio metálico. E nós vimos que o alumínio metálico está em excesso. Então, o limitante é o Fe2O3. A primeira está errada. O número de oxidação do alumínio passa de 0 para mais 3. O NOx do alumínio, né? O alumínio é 0, substância simples. Depois da seta, na substância composta, ele tem o NOx dele, da coluna dele, que é o mais 3. Então, a 2 está certa. Terceira reação de simples troca dessa prova, desse ano. Afirmativa 3. O óxido formado como produto da reação possui os seus átomos ligados entre si por meio de ligações iônicas. O óxido formado foi o óxido de alumínio. Como alumínio é um metal e o oxigênio é um metal, a ligação é iônica. Então a 3 também está certa. Então, eu acho que a gente já matou. Olha. A 1 está errado, então já descarta a letra A, descarta a letra C. A 2 está certa, então descarta a letra E. A 3 também está certa, descarta a letra D. Só pode ser a letra B, mas vamos ver as outras. 4. A quantidade de calor liberado, considerando 100% de rendimento na reação, é de aproximadamente 2.450 kJ. Vamos ver se a 4 está certa? O ΔH, a gente tem que calcular o ΔH da reação e olha só os dados, entalpia de formação. E como é que calcula o ΔH por entalpia de formação? Vou calcular aqui. É a soma dos produtos menos a soma dos reagentes. Bruno, por que a questão não deu do alumínio e do ferro? Porque a entalpia de formação de substâncias simples é 0, então a gente não usa elas no cálculo do ΔH. Então, é simplesmente a entalpia do Al2O3, que é menos 1.671, menos da fórmula, a entalpia do reagente, que é o Fe2O3, menos 823, olha lá, peguei na tabela, e o ΔH desta reação é exatamente, né, vai dar menos 1.671 mais 823,
que dá menos 848 quilojoules. Porém, tem um detalhe agora, que tem uma estequiometria aqui também, simples, mas tem. Eu posso falar que esses 848 quilojoules é a energia liberada na reação, perdão, de 1 mol de Fe2O3, que tem uma massa de 160 gramas. Porém, considerando a nossa questão, quanto que está reagindo do óxido de ferro? São 352 gramas. E detalhe, de novo, por que eu estou pegando esse 352 e liguei o foda-se aqui para esse 135? Porque o 135 está em excesso. E a gente não trabalha com quem está em excesso. Então, 848 kJ são liberados se reagirem 160 gramas de ferro, de Fe2O3. Para 352 gramas de ferro, quantos quilojoules seriam liberados? E aí, é só fazer 848 vezes 352 dividido por 160, isso dá 1865,6 kJ. É a energia liberada e não 2.450. Então a 4 está errada. E assim, nessa reação ocorre a oxidação do ferro. Olha só a afirmativa 2. Se o alumínio passa de 0 para mais 3, é o alumínio que está sendo oxidado. E o ferro que passa de mais 3 para 0 está sofrendo uma redução. Então a 5 também está errada. Corretas apenas a 2 e a 3. Resposta, letra B.